e versículo do 1 até o 7, diz assim, irmãos: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, que veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Os credores vieram para levar os 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de fazer? Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que te estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrou. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você já ouviu pregar essa palavra? Você já ouviu diversas maneiras de ser ministrado essa palavra? Mas aqui nós podemos extrair uma grande lição nessa noite. Eu vou colocar um tema para que a gente não venha fugir dos parâmetros do que a gente leu. O tema então vai dizer: transformando tragédias em vitórias. Diga comigo: transformando tragédias em vitória. Diga para quem está do seu lado, pertinho de você: Deus vai te dar uma unção essa noite, de você transformar tragédias em vitórias. Amém? É sabido que nós estamos passando por um processo, e processo às vezes leva tempo. Processo leva tempo. Quando nós entramos dentro de um processo, esse processo vai exigir de nós algumas mudanças, algumas atitudes, mas todo o processo nos conduz para o lugar determinado. Às vezes processo mostra destino, às vezes processo nos mostra maturidade, às vezes dentro de um processo nós passamos a valorizar aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. E o capítulo 4 do livro de 2 Reis vai apresentar alguns personagens que nós destacaremos esta noite. O primeiro personagem aqui é Eliseu. E quem era Eliseu? Eliseu era servo de Elias. Eliseu é aquele moço que, quando Elias foi tomado em um redemoinho, sendo arrebatado, ele tinha dito a Elias: me dá dessa porção dobrada. Eu quero essa porção dobrada. A palavra de Elias para Eliseu foi esta: se tu ficares ligado, se tu ficares atento, tu receberás. Qual foi a ordem de Elias? Para ele estar atento. Esta palavra mexeu com a estrutura de Eliseu, porque o que Deus queria
de Eliseu, Eliseu estava pronto a executar. Ficai atento e receberás. A Bíblia diz que quando Elias foi tomado em um redemoinho, Eliseu está ali pronto, atento, percebendo tudo nos mínimos detalhes. Ele percebe quando Elias se separa dele, ele percebe quando Elias vai sendo erguido, ele percebe quando formou o redemoinho, percebe as carruagens, ele vai percebendo todo o cenário. E naquele momento Elias, quando chega no determinada altura, Elias lembra que Eliseu queria a porção dobrada. E naquele momento Deus permite que a capa de Elias caia. E a capa não cai nos braços de Eliseu. A capa não cai sobre a sua cabeça. A capa cai no chão. Esse é um grande ponto importante que vai destacar Eliseu dentro do seu ministério. Elias, em todo o seu ministério, realizou 7 milagres. Quantos milagres? 7 milagres. Eliseu pediu o quê? A porção dobrada. Quando ele recebe a porção dobrada, Deus dá a ele, junto com essa porção, Deus vai dar a Eliseu uma capacidade de realizar 2 vezes o que Elias realizou. Percebe que enquanto ele estava com Elias, ele era apenas um servo. Mas a partir do momento que Deus leva Elias, o servo passa a ser agora uma autoridade máxima. O Senhor Deus derrama a capa cai no chão, e para ele receber a porção dobrada, ele precisa agora descer junto com a capa. Ele precisa descer o nível. Ele precisa agora se submeter a uma posição para demonstrar que a glória é dele, não é dele. A glória é do Senhor e não pertence ao homem. O que estava sobre Elias não era dele, era do Senhor. O que Eliseu pede é o que está em Elias. Só que Elias sabe o que está nele não é dele, é de Deus. Então quando a capa cai, Deus diz: vou provar para Eliseu que o que está sobre a vida de Elias não é dele, é minha. Então quando a capa cai, Eliseu dobra seu joelho, se curva diante dela. E esse gesto de se curvar vai demonstrar que lá dentro da cultura judaica, nós vamos aprender o seguinte: que quando você encontra um católico, quando ele encontra um padre, ele vai pegar a mão do padre, ele vai se curvar para beijar a mão do padre. Quando ele faz esse gesto, ele está dizendo: o Senhor é maior do que eu. Quando ele se curva, ele está demonstrando que ele é pequeno e que o padre é grande. Quando você vai tomar a bênção da sua mãe, do seu pai, geralmente os antigos vai pegar a tua mão e vai dar um beijo na sua mão, né? E você que toma a bênção, geralmente você se curva para tomar a bênção da sua mãe. Você está dizendo que ela, na hierarquia familiar, ela é a matriarca maior que você. Quando nós entramos na presença de Deus, o que é que a gente faz? A gente dobra-se o nosso joelho. E esse símbolo, esse gesto de se curvar, nós estamos dizendo que nós somos pequeno e que ele é grande. Quando Elias vai derramar a capa e Eliseu vai pegar a capa, ele está dizendo: o Deus de Elias é maior do que eu. Então ele recebe, ele pega a capa, e quando ele pega a capa, a unção não estava na capa, a unção estava na atitude que ele ia ter. Então quando ele pega a capa, Deus agora vai mostrar para Eliseu que Deus era na vida dele, que Deus estava com ele. Eliseu vai receber uma unção muito forte em sua vida. A unção que Deus vai dar para Eliseu é para ele transformar as tragédias em vitória. A missão que Deus vai derramar na vida de Eliseu é para ele entrar na casa de pessoas derrotadas e transferir uma unção de vitória dentro dela.
A unção que Deus vai dar sobre a vida de Eliseu é uma unção tão profética que todas as pessoas que se aproximavam de Eliseu iam ser influenciadas pelo que ele tinha, ia ser influenciada pela presença que estava nele. Agora Eliseu vai pegar a capa e do outro lado do rio tem um grupo de servos de profeta, de discípulos de profeta, gritando do outro lado, gritando Eliseu, ele é calvo, careca, não tem cabelo. Eliseu pega a capa de Elias, ele levanta a capa e clama diante do Jordão e diz: o Deus de Elias, e ele toca na água, o Jordão se abre. O primeiro milagre da vida de Eliseu está inserido dentro do Jordão. Por que o Jordão? Porque o primeiro milagre fala do primogênito do pai. Assim como Noé, quando envia a pomba para fazer a sua viagem, a primeira viagem, a segunda viagem, a pomba não trouxe nada, mas na terceira viagem, a pomba trouxe no bico um símbolo de esperança. Ela trouxe um galinho de oliveira, e é Jesus que vai decretar que ele é a oliveira verdadeira. A oliveira verdadeira. Aonde a pomba encontrou a oliveira estava brotando no meio do mar. Quando as águas estavam minguando, Deus estava fazendo a oliveira brotar. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando estava sendo batizado, ele vai entrar no Jordão. O Jordão é um rio profético. O Jordão é um rio profético. A Bíblia vai dizer que Naamã mergulhou no Jordão. Jesus foi batizado no Jordão. A Bíblia diz que os milagres que Deus vai transformar agora na vida de Eliseu foi no Jordão. O primeiro milagre foi no Jordão. O Jordão é um rio profético, águas proféticas. Quando Jesus entra dentro do Jordão, João Batista vai batizar, o céu se abre. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, a mesma pomba que Noé soltou da arca, que trouxe o símbolo da esperança. O Espírito Santo agora está indicando quem é a esperança, está indicando, e Deus vai bradar dizendo: este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Jesus é o símbolo da esperança. Quando Eliseu toca nas águas, ele está apontando para a cruz, para a esperança de Israel, para a esperança da humanidade. Ele atravessa o Jordão e a unção de Deus é liberada sobre a vida de Eliseu. O que me chama a atenção dentro desse texto é que quando Deus ele vai despertar Eliseu para viver milagres, Eliseu vai passar por diversos processos em sua vida. Ele vai encontrar um homem que vai procurar ele, achando que ele tem um poder de curar. Naamã leproso. E ele percebe que o Eliseu, o profeta, não vai ao encontro de Naamã, porque Naamã tinha levado peças de roupas finíssimas, muito caras. Ele tinha levado prata, diamante, ele tinha levado um monte de coisas para dar ao profeta. Só que o profeta de Deus não é movido pelas coisas, não é movido pelo ouro, não é movido pela prata. Quando Eliseu recebe a unção de Deus, a unção que ele recebe é a unção para fazer a obra do Senhor. E eu sempre tenho pregado aqui, ensinado, a unção de Deus não é você falar em línguas, a unção de Deus não é você pregar. A unção de Deus não é só você fazer algo para Deus, não. A unção significa capacidade que Deus dá a alguém para realizar o que você nunca realizou. O que Deus deu para a vida de Eliseu, para ele realizar o que ele nunca conseguiu realizar. A unção que Deus liberou sobre a vida de Eliseu foi para ele fazer o que Elias ainda não tinha feito. Isso é a unção que Deus tinha liberado sobre a vida de Eliseu. Deus deu a capacidade de Eliseu fazer o que ele nunca tinha conseguido fazer na sua vida. A unção que Deus tinha dado sobre a vida de Eliseu foi para ele mudar a perspectiva de pessoas, a visão de ótica de outras pessoas. A unção que Deus tinha dado sobre a vida de Eliseu foi para Eliseu transformar as tragédias das pessoas em grandes vitórias. As pessoas às vezes olham para os seus problemas, olham para as pessoas e elas têm um olhar negativo. Às vezes a gente olha para alguém e por a gente estar magoado, ferido com alguém, a gente vai ter uma visão negativa dessa pessoa. E quando você tem uma visão negativa das coisas, essa visão negativa vai desativar seu espírito.
E se o seu espírito uma vez é desativado, tudo que você vai pensar de forma negativa. E o complexo de inferioridade vai penetrando o sentimento das pessoas, e as pessoas vão se achando incapazes de romper, de avançar. As pessoas vão dizendo: eu não aguento mais, mas na verdade não é você que aguenta, é você que está dizendo que não aguenta mais, mas não é você que aguenta, porque não é você que se move mais. Se fosse depender de mim, de você, nem aqui você estaria. Se fosse depender das suas forças, dos seus achismos, dos seus pensamentos, da sua energia, você não estaria aqui, eu tenho certeza. Por quê? Porque às vezes o que você deseja não é o que Deus quer te dar. O que você busca às vezes não é o que Deus quer te dar naquele momento. Às vezes você está buscando algo financeiro e Deus quer te dar algo espiritual. Às vezes você quer galgar uma coisa terrena e Deus quer que você busque as coisas do alto. E às vezes você se frustra porque você diz assim: eu orei e Deus não falou, eu busquei, Deus até usou um profeta, mas não cumpriu. Deus fez ter promessa e a promessa não aconteceu. E eu quero te ensinar algo interessante aqui. Todas as vezes que Deus fizer uma promessa para você, Deus está ativando o seu espírito. Deus não está fazendo promessa e você vai cruzar o braço e no estalar do dedo a promessa se cumpre, não. Saiba que todas as vezes que Deus usar um profeta para falar uma promessa para você, na verdade Deus está ativando o seu espírito, Deus está acendendo a sua fé, Deus está apagando o complexo de inferioridade. Ele está dizendo para você: eu vou falar com você para te levantar, para te erguer, para você ver positivamente, para você ouvir de forma positiva. Quando Deus fala conosco, na verdade Deus está apagando todos os complexos, arrancando todos os traumas, e Deus está ativando o espírito de motivação, o espírito de crença, o espírito de fé inabalável, o espírito de esperança. E depois que Deus ativa, você vai encontrar pessoas assim: eu estava quase desistindo, mas por que não desisti? Porque eu sei que a minha vitória vem do Senhor. O salmista estava com o espírito desativado. Deus vem e diz para Davi: Davi, achei você segundo o meu coração. E Davi ativa o espírito, mas percebe que toda promessa ela vem com muita prova. Toda promessa vem com muita dificuldade. Toda promessa traz muita tragédia. Dentro de tudo aquilo que Deus te prometeu, você vai perder coisas, você vai perder pessoas, você vai perder um monte de coisa. O que Deus não quer que você perca é a presença dele. Por quê? Porque enquanto você está perdendo coisas aqui fora, a presença de Deus vai restaurar as coisas que foi perdida. E se você já leu em Ageu capítulo 2 versículo 8 e 9, você vai perceber Deus fazendo promessa de esperança para Israel. Depois de muitos cativeiros, Deus vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você vai encontrar Deus dizendo para Zorobabel que não é por força e nem tampouco por violência, mas é pelo Espírito, é pela ativação do meu Espírito que você vai entender a promessa de Deus. Isso é o que Deus quer fazer através de Eliseu. Deus vai mover a vida dele para a vida dos outros. Deus vai mover o que deu a ele para abençoar outros. E nós não entendemos isso. Nós não entendemos isso, porque nós às vezes pensamos em nós, pensamos no que nós podemos receber, e se nós não receber, então nós não fazemos. Então nós não estamos nem aí. Só que Deus vai fazer desse profeta um exemplo para a geração próxima. Deus vai fazer de Eliseu um exemplo para a próxima geração. Porque Deus não pode habilitar os filhos, Deus não pode levantar os filhos sem antes os filhos honrar o pai.
Deus não pode levar os filhos adiante sem os filhos reconhecer o que o pai fez lá atrás. Deus não pode habilitar filhos sem antes os filhos reconhecer o propósito que os pais fizeram. Deus só pode honrar os filhos quando os filhos honrar os pais. Porque Deus jamais vai quebrar um princípio para honrar uma promessa. Deus vai deixar a promessa ativa, mas a pessoa que recebeu a promessa tem que passar pelo processo, tem que passar por esse processo, para que o processo ensine, para que o processo nos ensine que Deus não cumpre, Deus não quebra nenhum princípio. Deus espera o tempo chegar para Ele cumprir a promessa. E é interessante que o Senhor Deus, Ele vai dizer para Eliseu, Eliseu honrou Elias, agora é tempo de Eliseu ser honrado. É importante, porque a mulher que nós vamos apresentar como segundo personagem aqui, ela está com uma vida de tragédia. E o profeta que nós apresentamos está com a botija cheia de azeite. Ou seja, Eliseu não vive mais para ele. Eliseu não pensa mais no futuro dele. Eliseu está totalmente influenciado pela unção que Deus tinha dado a ele. E a unção que Deus tinha dado a ele tampava os ouvidos e os seus olhos para as coisas da terra. Porque enquanto Eliseu olhar para as coisas da terra, as suas motivações serão terrenas. Mas quando Deus fechar os olhos e os ouvidos de Eliseu, as suas motivações serão eternas. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai tirar Eliseu de um lugar e vai conduzir Eliseu até a cidade desta mulher. Quando ele chega nesse lugar, esta mulher está completamente derrotada e frustrada. Ela está completamente desativada, sem esperança, sem perspectiva. E algumas coisas muito importantes Deus vai realizar através da vida de Eliseu. A primeira coisa que Eliseu, ele vai dizer para esta mulher, quando ela se apresenta diante dele, ela vai buscar o profeta conselhos. Ela vai buscar de Eliseu uma orientação para sua família, pois esta mulher tinha perdido o esposo, e o esposo dentro da cultura de Israel é o sustento da casa, é o apoio, é o pilar da casa. Ela perde o homem, provedor da família. Esta mulher vai perder aquele que orienta os filhos para que os filhos sejam habilitados. Esta mulher vai perder um marido que estava debaixo de uma grande oportunidade, porque ele era servo de Deus. Quem era o esposo desta mulher? Segundo a história, o esposo desta mulher era aquele homem, aquele senhor, aquele cidadão, que quando Jezabel deu o decreto de matar os profetas, Deus diz para Elias: eu tenho guardado aí 7.000 homens, eu tenho guardado profetas dentro da caverna, e eu tenho sustentado ele com pão e com água. Esse homem levava pão, levava água. Ele fez uma dívida que não pode pagar para alimentar os profetas. E tudo que você faz para Deus, Deus também retribui em vitória para a sua vida. O que esse homem não recebeu em vida, os seus filhos e sua casa vai receber. É muito importante a gente interpretar o texto, e eu repeti 2 vezes para você memorizar. A Bíblia diz que ela vai dizer para Eliseu: o meu marido morreu e ele era servo de Deus, ele era profeta de Deus. Ou seja, esse homem, ele não era meia boca, esse homem era um santo homem de Deus. E agora Deus vai manter um processo na vida desta mulher, para que esta mulher persevere no processo, para que Deus cumpra na vida dos filhos desse profeta, na vida da esposa desse profeta, a sua promessa. Assim como ele alimentou os profetas na caverna, Deus vai fazer na casa desta viúva, desta mulher, um grande milagre. A tragédia da sua família, Deus vai converter ela em vitória na vida dela. Como todo profeta tem que ter azeite, e a mulher não tinha voz,
Na cultura, a mulher não tinha voz, a mulher não se apresentava, a mulher não tinha valor nenhum. Deus vai quebrar o ritual, os dogmas dos homens, e Deus vai falar com esta mulher, e ela vai ser a ferramenta que Deus vai usar para mostrar para os filhos que quem habilita os filhos é Deus, que quem capacita os filhos é o Senhor. Aí eu abro um parênteses aqui. Pai que passa a mão nos filhos jamais desfrutará da promessa. Nós, como servo de Deus, você não tem que espancar seu filho, quebrar o braço dele, a perna dele, pisar no pé dele, mandar ele tomar não sei aonde. Não, isso não é sua missão. Seus filhos vão se irritar, mas você tem que entender que a unção está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Ensine os seus filhos a valorizar aquilo que você valoriza. Ensine os seus filhos a respeitar aquilo que você respeita. Porque se você não habilitar os seus filhos nunca serão colocados em lugar de destaque. Porque Deus nunca vai levantar seus filhos sem antes os filhos reconhecer o que o pai fizeram. Amém? Diga glória a Deus. Esta mulher, ela vai dizer para Eliseu: os homens vêm cobrar a dívida e querem levar os meus filhos para serem o quê? Escravo ou servo. Essa palavra mexeu o meu coração, porque a palavra escravo, a palavra servo tem uma explicação muito forte. Quando ela diz assim: os credores querem levar os meus filhos para serem servo, para seres escravo. Ou seja, qual era o plano do diabo? Era escravizar esses filhos, para que os filhos obedecessem somente às autoridades carnais daquela época. O que o diabo quer de nós? Que o diabo quer escravizar nossos filhos, tirar tudo aquilo que Deus implantou na mente dos filhos, todo o ensinamento, todo o propósito da eternidade. O diabo quer tirar nossos filhos e tornar esses filhos escravos dele. Só que Deus, antes do diabo levar seus filhos, Deus vai cumprir a promessa na sua casa. Antes do diabo tirar das mentes dos teus filhos o propósito, Deus vai entrar na tua casa para fazer você viver promessas lá dentro. Deus não vai deixar o diabo desabilitar sua casa, tirar a sua autoridade, tirar a unção que está sobre você. Lembrando que a unção não é você falar em línguas, não é gritar, não. A unção é fazer o que você não dá conta de fazer. A unção é você ir aonde você não consegue. Unção é você tocar aonde você nunca tocou. Unção é você falar o que nunca falou, escrever o que nunca conseguiu escrever, é terminar o que nunca conseguiu terminar. Unção é você adorar como nunca adorou. Unção é você ver o que nunca viu. Unção é você perceber o que nunca foi percebido. Unção é discernir o que nunca foi discernido. Unção é você sentir o que nunca sentiu. É conhecer o que nunca foi conhecido. Unção é você desfrutar do que nunca desfrutou. Unção é você falar o que nunca você conseguiu falar. Unção é você estar plantado onde Deus te plantou e deixar Deus te florescer, para que o mundo veja que quem brota não é o homem, é Deus que faz brotar, é Deus que faz a árvore brotar. Aleluia. Esta mulher vai presenciar o que nunca presenciou. Ela vai ver as tragédias da casa em milagres. Ela diz: meu marido morreu. Ela vai dizer: meus filhos estão sujeitos a se tornar escravo deles. Aí Eliseu percebe que a vida dessa mulher é só de derrota. Ele faz uma pergunta para ela, diz assim: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com seus problemas. Ele tinha a ver com os problemas dela?
O profeta tinha alguma coisa a ver com o problema daquela mulher? Não. Mas ela sabia que o marido dela servia quem? O Deus do profeta. O que faz você reivindicar não é o quanto você conhece das Escrituras. Não. O que faz você reivindicar é o serviço que você faz para Ele. Porque nós não podemos cobrar de Deus algo que nós não dê a Ele. Não é uma troca, não é uma barganha. Não, Deus é Deus de honra. E a Bíblia diz que Deus honra quem tem. Então quem honra Deus também é honrado. Quem valoriza as coisas de Deus, também Deus faz ser valorizado. Então Deus vai dizer, através de Eliseu, o que eu tenho a ver com teus problemas? Ela diz assim, eu sei que tu não tem nada a ver com problema. Mas o profeta vai olhar e diz, tá bom. Diga para mim o que tu tem na tua casa. Ele podia dizer, o que é que tu tem nas mãos? Mas ele vai apontar para onde? Para dentro de casa. Por que dentro de casa? Porque tudo que Deus vai fazer, Deus começa lá de dentro para onde? Para fora. Tudo que Deus quer dar, Deus começa a dar dentro para depois levar para onde? Para fora. Então Deus vai dizer para o profeta, o que é que tu tem na tua casa? Aí a mulher está cheio de traumas, está cheio de tragédias na vida dela, que ela já não tem uma visão positiva da situação. Para onde ela olha, ela só vê tragédia, só vê derrota. Para onde ela vê, não vê saída. Ela só vê tragédia. Ela vai dizer, eu não tenho nada. Eu não tenho nada em casa. Eu só vivo debaixo de problemas. Mas o profeta está perguntando para ela, diga-me, declara-me o que tu tens em casa. Ela vai dizer assim, ó, eu não tenho nada. A tua serva não tem nada em casa. E nessa hora, Deus ativa, porque quem está falando com ela é um profeta de Deus. E toda vez que você for ministrado por uma mulher santa de Deus, pelo homem santo de Deus, Deus não está só falando aos teus ouvidos. Deus está ativando sua alma por dentro. Deus está ativando o seu espírito. Quantas vezes você quis largar a mão do que Deus colocou para você? Quantas vezes quis largar teu marido, a tua esposa, teus filhos, abandonar todo mundo? Mas Deus falou com você e você mudou as suas decisões, porque Deus ativou o seu espírito dentro de você. E quando Deus ativa o espírito ministra em nós. Não é os homens que ministram em nós, irmão, é o Espírito de Deus que ministra na vida do homem. Então quando Deus fala a um indivíduo, o indivíduo recebe a ativação de Deus. É a mesma coisa que você apaga a luz, e quando você chega no ambiente e você encontra as luzes apagadas, você não se sente muito legal. Você está meio ali, né, dentro do ambiente escuro, e aquilo vai gerar um desconforto. E alguém vem e ativa aquela luz. A luz clareia. E você vai perceber e diz, nossa, está no escuro, e agora? Agora está claro. Preste bem atenção. Toda ativação traz clareza para a mente de qualquer indivíduo. Toda ativação não traz bagunça, não traz confusão, traz clareza. Se der um blackout aqui, vai ficar o quê? Escuro. Alguém vai dizer, mãe, eu estou cego. Mas você não está cego. Deu um blackout, de repente a gente fica alguns minutos no escuro, e a gente fica meio desconforto, o calor começa a aumentar, e de repente a luz chega e as pessoas gritam com alegria. É ou não é? Porque toda ativação traz clareza. Diga comigo, toda ativação vai trazer clareza. Então essa mulher agora vai ser ativada. E quando Deus ativa ela percebe e diz, quem está falando comigo é profeta. É Deus que está na vida deste homem. Aí ela diz assim, ó, me perdoe, mas a tua serva tem um pouco de azeite. Toda casa ainda tenha um pouco de azeite.
Você pode ter problema dentro de casa, você pode encontrar problema no casamento, problema financeiro, problema com os filhos, problema conjugal. Você pode encontrar diversos problemas na sua casa, mas ainda tem azeite lá dentro. Alguém ainda continua orando, alguém continua buscando um Deus vivo. A Bíblia vai dizer no livro de Zacarias, que Zacarias vai ter uma visão. Ele vê uma visão, ele vê o candelabro, ele vê em cima do candelabro uma botija, e ele vê nessa botija, ele vê mangueiras que abasteciam o candelabro. O que é o candelabro? O candelabro é um utensílio sagrado do templo. Tem 7 pontas, e a Bíblia diz que o sacerdote colocava azeite nas romãs e tocava fogo. O candelabro queimava, e para não apagar o candelabro, Deus vai dizer para Zacarias: vê o que eu estou te mostrando, Zacarias. Ele diz: sim, Senhor. O que é que tu está vendo? Eu estou vendo uma botija abastecendo o candelabro. Ou seja, acima de todo cristão tem uma botija invisível que abastece você todas as vezes que o azeite diminui. Todas as vezes que o teu azeite vai diminuindo, Deus vai te abastecendo. É por isso que você quer parar e não consegue. É por isso que você quer murmurar e não consegue. É por isso que você quer desistir de tudo e não consegue, porque tem uma botija sobre a tua cabeça te abastecendo. É por isso que você não pode fazer o que você quer, porque tem uma botija abastecendo. Tem uma botija te abastecendo. Esta mulher, ela diz: eu tenho azeite em casa. E ele vai dar algumas orientações, eu já concluo aqui. Ela diz assim, ele vai dizer para ela: então pega teus filhos. Até então ele nunca falou dos filhos dela, sim ou não? Ela que falou dos filhos. Mas ele vai dizer agora, depois que ativou ela vai dizer assim: pega os teus filhos, usa eles. Usa teus filhos, porque eles têm que ser úteis também. Ele vai olhar para ela e diz: pega os teus filhos, tu e teus filhos, entra dentro da casa. Orientações. Você só recebe boas orientações com seu espírito ativo. Se você estiver vendo tudo de forma negativa, Deus está te orientando e você não percebe. Deus está te orientando, usando pessoas para te orientar e você não percebe. Naquele momento, o profeta diz: tu e teus filhos, entra na casa e usa teus filhos para ir na casa dos seus vizinhos e diz para eles pedir vasilha emprestada. Essa não é a sua missão. A sua missão é deitar o azeite nas vasilhas que os teus filhos vão trazer. Quem está entendendo isso aqui? Qual era a missão dos filhos? Trazer o quê? Vasilhas. Deus já tinha preparado os vizinhos, sim ou não? Ele chega na porta e diz: me empresta todas as vasilhas que você tem. Os vizinhos emprestaram. Ninguém perguntou para que era, porque era a ordem de Deus. Os filhos só receberam essa orientação: pegue vasilhas emprestadas. E muitas, ele diz, e não é poucas. Ou seja, não tem limite para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não tem limites. Quem limita o crescimento, quem limita a dinâmica do ministério, a dinâmica da família, somos nós. Nós limitamos a ação de Deus quando nós não entendemos as suas orientações. Nós interrompemos, diminuímos, encolhemos, deixamos a não as orientações de Deus quando nós não ouvimos ela. Deus vai dizer: pega muitas vasilhas. E eles pegaram muitas vasilhas. E agora a missão dela não era pegar as vasilhas, era deitar o azeite. A missão dos filhos era trazer vasilhas, a missão da mãe era deitar o azeite. Pela primeira vez no Velho Testamento você vai encontrar uma mulher fazendo um ofício sacerdotal. E tem muita gente que diz: mas pastora não pode ser, mulher não pode ser pastora, não pode ser, mulher não pode pregar, mulher não pode ser. Aí você vê um monte de conversa por aí. Mas quem está habilitando não é a faculdade teológica. Quem está habilitando não é o pastor. Quem está habilitando é Deus. E quando Deus habilita, Ele ativa. E se Deus ativa, Deus esclarece. Deus vai esclarecer. Deus vai tornar claro
porque Deus está ativando. Ela vai fazer o papel sacerdotal. Ele diz, deita o azeite. Só que ele não entra na casa dela. Percebe que Eliseu não entra na casa da viúva. Ele fica em um determinado lugar. E ela vai, e ela diz, é o Deus que está orientando. Ela creu que era Deus. Ela deita o azeite na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Ela olha para a botija, deita o azeite, olha para a botija, deita no azeite, olha para a botija. E ela vai dizer, nossa, isso aqui é coisa de Deus. Traz meus filhos. E percebe que os filhos estão vendo o azeite enchendo as panelas. E eles se motivam. E eles se motivam. E eles estão motivados. Mamãe está enchendo. Mamãe está enchendo. Mamãe, o negócio é forte. Eu imagino a unção sendo liberada sobre a casa. E dentro de uma visão espiritual, a glória de Deus estava tomando conta de todo o ambiente da casa da mulher. Em todo o ambiente a glória estava transformando as tragédias em grandes vitórias. A unção causa impacto dentro da nossa casa. Eu acho que muita gente diz assim, 2020 é um ano da prosperidade, 2020 é um ano não sei o que, 2020 é um ano e tal, 2020 é um ano, e eu digo para você, 2020 é um ano que a nossa casa tem que ser tomada pela glória de Deus. 2020 tem que ser o ano que teus filhos serão tomados para a glória de Deus. Não deixa os teus filhos ser treinados aqui no culto. Treine os teus filhos no culto na sua casa. Não deixe os teus filhos ser apenas educados pela salinha das crianças. Não, treine ele dentro de casa. Ponha teus filhos para orar. Ponha teus filhos para ouvir você ler a Bíblia. Ponha teus filhos para te adorar, para ensaiar com você. Porque quando eles vão crescendo, eles vão percebendo que a glória de Deus que está em você também vai seguir eles aonde ele for. A glória de Deus conduz nossos filhos, habilita eles. A glória de Deus habilita os nossos filhos. E os filhos pegando a vasilha e colocando, e a mãe deitando o azeite. Quando acaba a panela, ela diz assim, ela estava tão movida que ela diz, filho, traz mais uma. Aí o filho vai dizer, mãe, tem mais vasilha não. Aí a Bíblia diz, então parou o azeite. Então parou. Quando foi que parou o azeite? Não, o azeite parou quando o filho disse que não tinha mais. Não foi quando acabou. Foi quando o filho disse, não tem mais, mãe. Tem gente que está interrompendo o projeto de Deus. Às vezes os filhos interrompem os projetos dos pais. Às vezes os pais interrompem os projetos dos filhos. Quando nós usamos, porque a palavra tem o quê? Tem poder. Ah, pastor, mas não era uma realidade, era uma realidade. Só que Deus não se move pelas coisas, Deus se move pela palavra. Deus se move pelo que você diz, amém ou não amém? Pelas palavras você será julgado, e pelas palavras você será o quê? Absorvido. Jeremias vai dizer, e o Senhor tocou na minha boca e disse, eu ponho a minha palavra na tua boca. A Bíblia diz, não é a minha palavra como um martelo, como um fogo. Jeremias vai dizer que a palavra de Deus é vida. Paulo vai dizer que a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é lâmpada. O salmista diz, eu guardei a tua palavra no coração, ou seja, a palavra gera temor. Toda a palavra de Deus, ela se move, Deus se move pela sua palavra. Quando o menino diz, mãe, acabou, o azeite parou. Então o azeite parou. E quando o azeite parou, qual era a atitude dela? A atitude dessa mulher era tomar uma iniciativa e agir. Mas ela disse, quem me orientou para o milagre foi o profeta. Quem me orientou para fazer isso foi o profeta de Deus. Só que agora ela viu que a casa foi tomada pela unção. A casa foi tomada pelo azeite. E dentro de cada departamento da sua casa tinha vasilha cheia de azeite. Mas a botija, a fonte continuou com um pouquinho de azeite. A diferença é que tinha muito lá fora e tinha pouco aqui dentro. Deus não precisa de muito aqui dentro para fazer muito lá fora. Deus precisa de pouco aqui dentro para despejar muito lá fora. Essa é a dinâmica da igreja.
eternidade. O que Deus vai fazer agora? Essa mulher, ela vai dizer: eu preciso receber mais uma orientação. Ela vai até o profeta e diz: homem de Deus, do jeito que você mandou fazer eu fiz, e a casa está tomada de azeite. Aí ele vai dizer mais uma coisa para ela: pega tudo, vende tudo, e o que sobrar, vive tu e os teus filhos. Ele não está dizendo que ela tem que viver do resto. Ele está dizendo para ela que ela vai viver do que Deus reservou para ela. Presta bem atenção. O que ela disse no começo: a tua serva só tem um pouco de azeite. E a palavra do profeta é essa: tu vai viver do resto. Por quê? Porque ela começou dizendo que tinha apenas um. E o profeta termina concluindo a história dela: resto. Resto é do que sobra. Resto é do que sobra. Resto nunca será primícia. Primícia nunca será resto. Tem muita gente que quer primícia dando o resto para Deus. Tem muita gente dando o resto para Deus querendo a primícia do Senhor. Se você pega seus 10% e você reparte em 3 vezes e dá para as pessoas, você está dando o resto para Deus. Deus não merece o resto de ninguém. Deus merece a sua primícia. Você precisa entender que para desfrutar 2020 com a bênção da prosperidade, você tem que dar o seu melhor para o Senhor, porque o Senhor vai entregar o melhor dentro da tua casa. Você tem que entregar o melhor para o altar de Deus, e o altar de Deus vai retribuir a sua família. Dê o melhor, porque é isso que Deus quer fazer. Quem está entendendo isso aqui? Dê o seu melhor. Tem gente, irmão, que é assim. Eu já vi gente assim: eu não vou dar meu dízimo mais para a igreja, eu vou dar para a irmãzinha lá, para o irmãozinho lá. Aí a pessoa vai e dá o dízimo. Pá. O dízimo, ele traz o quê? Equilíbrio. Às vezes a pessoa está muito necessitada, aí você leva o seu dízimo lá. Pá. A pessoa recebeu o seu dízimo. Mas segundo a Bíblia Sagrada, o dízimo é para ser levado aonde? No santuário, sim ou não? Por quê? Porque o sacerdote abençoará. Porque dentro da hierarquia, o sacerdote tem uma autoridade para decretar as suas finanças, sim ou não? Tudo que o povo plantava, levava no altar. O sacerdote abençoava, eles voltavam e Deus mantinha o equilíbrio. Eles tiravam a oferta ao salvo e Deus mantinha a prosperidade. O povo sabia por onde ia. Israel, tudo que Israel fazia estava em torno do templo. Israel tinha uma reverência tão grande com o templo, que tudo que eles plantavam e colhiam, eles levavam para o templo. Eles sabiam que era do altar que vinha o seu milagre. Eles sabiam que era do altar que vinha o seu equilíbrio. E agora, esta mulher, ela vai viver do resto que sobra. E o resto para Deus aqui, o resto que Eliseu está dizendo para a vida dessa mulher, é uma vida abundante. Por quê? Porque o azeite valia mais do que o ouro. E ela pagou todas as dívidas dela. E o que sobrou para ela? Vamos interpretar essa palavra resto? Dentro da nossa língua portuguesa, resto é aquilo que sobra, aquilo que não tem valor. Você comeu e o que sobrou você descarta. Resto. Dentro da matemática você vai somando, aí o que sobra é resto. O que sobra é resto. O que restou dentro da ótica de Deus, tudo que você paga, olha só, tudo que você deve, quando você recebe uma bênção que você paga tudo, você paga todas as suas dívidas, o que é que Deus está fazendo? Deus está zerando toda a culpa na sua vida. Deus está te zerando. Você está quitando todas as suas dívidas. Ninguém vai te apontar o dedo mais. Ninguém vai te acusar mais. Você zerou a dívida. Você pagou o que estava devendo. Sim ou não? Agora o que está na tua mão, você está dizendo agora, isso aqui é, para o profeta é resto, mas para a mulher é primícia. Por quê? Porque ela diz: agora eu e os meus filhos vamos viver do que Deus deu para nós. Na nossa visão, o resto é aquilo que não tem valor nenhum. Mas o que sobrou para essa mulher não era o que ela ia viver uma semana.
é que ela ia viver pro resto da vida dela. Ou seja, os últimos dias dela, ela ia desfrutar do milagre. Ela morreria e os seus filhos ainda viveriam os seus milagres. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Uma palavra muito profética. Que eu acho que esse culto aqui é muito direcionado. Porque desde o começo foi falado de poços aqui. E hoje foi um dia que Deus ministrou muito no meu coração. Hoje foi um dia de muitas retaliações, de muitas guerras. Mas levante a sua mão para receber. O Senhor Deus está dizendo: quanto mais fundo for, melhor será a água. Quanto mais fundo for o poço, mais saudável e bebível vai ser a água. Quanto mais fundo você descer, mais revelação você terá. Quanto mais profundo você descer, eita meu Deus, quanto mais fundo você descer, mais o Senhor Deus vai fazer por você. Eu libero esta profecia aqui agora. Se prepare para viver uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Deus vai abrir os nossos olhos em 2020. Deus vai abrir nossos ouvidos em 2020. O que era tragédia vai se converter em vitória. E isso não pode ser uma palavra de pregador. É a palavra de Deus que está fazendo menção aqui agora. O Senhor vai fazer você viver 2020, o ano de todos os milagres da sua vida. Mas é necessário você aprender a desenvolver a unção na sua vida. Usa seus filhos, porque Deus vai habilitá-los. Porque Deus vai habilitar os filhos através dos pais. Alamandou. Glória. Vive do resto. Isso dá uma palavra pejorativa numa interpretação rasa. Mas Deus está dizendo: o que era resto para os homens é o eu calabacéria da calabracandarábia candarábia. O que era sobra para os homens, para Deus lá é o melhor. Deus está dizendo: assim como teu marido me honrou, eu vou honrar a casa, eu vou honrar os filhos. Te prepara para você viver tempo de milagres, tempo de honra. Deus vai restaurar na nossa vida o que precisa ser restaurado. Deus vai devolver o que precisa ser devolvido. Deus vai levantar o que precisa ser erguido. Deus vai fazer os entulhos que o diabo colocou na nossa mente, na nossa visão, no nosso ouvido, no nosso ser. Deus vai remover agora, vai remover agora. Você vai ver com mais clareza, vai ouvir com mais clareza, você vai entender com mais clareza, porque Deus está ativando o espírito de crente aqui hoje. Deus está te avalaia, Deus está ativando, Deus está ativando o meu espírito aqui hoje. Parece que eu estou vendo Deus, parece que eu estou vendo Deus trazendo clareza, Deus trazendo clareza, Deus está trazendo clareza para a tua casa. Os filhos vão entender o que Deus tem contigo, os seus filhos vão entender o que Deus tem contigo. Oh, glória! Deus está falando, Deus está falando ao teu espírito. Deixa Deus te ativar, deixa Deus te ativar, Senhor. Tira a visão negativa, tira a visão negativa, tira a visão negativa. Ativa, 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 Senhor, ativa, Senhor, ativa, Senhor. Tira a visão negativa do teu marido, Deus ativa teu espírito. Tira a visão negativa da tua esposa, Deus ativa teu espírito. Deus, Ele tira a visão negativa da tua família, Deus está ativando o teu espírito.
Espírito. Deus ativa Deus ativa o teu espírito, tira essa visão negativa. A gente parece que se adaptou, tudo a gente diz assim: ah, mas eu não consigo, mas eu não posso, ah, os meus filhos não querem, ah, mas tu sabe que eu dependo disso, dependo daquilo. Não, você depende de Deus. Nós dependemos só dele, somente dele. Se nós não buscar a ele, nós nunca vamos receber, porque a Bíblia diz: aquele que busca encontra, o que bate abre-se-vos-á, o que pede recebe. Se você não busca, Deus não pode dar. Se você não bate, a porta não se abre. E se você não corre atrás da presença eterna dele, ele não pode fazer. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre Azarias no capítulo 15 de 2 Crônicas, e Deus disse: assim diz o Senhor, ó Jerusalém, moradores de Judá, assim diz o Senhor: enquanto estiver conosco, enquanto estiver com Deus, Deus estará conosco. Se nós o buscardes, Deus deixará que nós o encontre. Mas se desistir de Deus, Deus também desiste de nós. Há uma grande possibilidade de você viver milagre se você começar a buscar com intensidade. Tira os olhos da negatividade, tira os olhos da perda, tira os olhos da tragédia e coloque os olhos na providência de Deus. Coloque os olhos na providência do Eterno, porque Deus tem coisas grandes para fazer. E esta noite Deus está ativando o nosso espírito aqui. Aleluia. Oh, glória. Glória seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo, por favor. Fique de pé adorando a Deus. Aleluia. Eu tenho falado aqui que o menor em 2020, esse é o tema que Deus vai colocar no nosso coração. Aqui o menor vale por 1000. O menor dessa casa vai ser o mais abençoador da obra. O menor dessa casa, aqueles que passaram todo o tempo da sua vida dizendo que não pode ofertar, que não pode dizimar, que não pode comprar a casa, que não pode romper. O menor, aquele que tem complexo de inferioridade, aquele que fica olhando, lamentando a sua vida, aquele que conta seus traumas para todo mundo, aquele que fica contando seus problemas para todo mundo. É o menor que Deus vai usar nessa casa para ser um maior abençoador da obra. O menor, aquele que achava que não tinha, que não podia, é o menor que Deus vai levantar. É o menor que Deus vai estender a mão sobre ele, porque o grande vai ver que o menor é fiel, e o grande também vai ter como espelho o pequeno. Deus vai tornar grande, o grande vai tornar pequeno. Deus vai fazer uma obra grande. E 2020 é tempo que os pequenos vai se tornar provedores, que os que não eram vai se tornar abençoador. Então receba o que Deus está liberando aqui agora. Receba o